Olá, seja bem-vindo ao curso de Análise Combinatória e Probabilidade da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Vinícius Barbosa de Paiva e sou seu professor neste curso. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre permutação de elementos repetidos. Permutação com elementos repetidos. De quantas maneiras distintas podemos organizar as 4 almofadas na cabeceira da cama? Bom, aqui nós temos aqui uma imagem, né, da cabeceira de uma cama, onde nós temos aqui 4 almofadas dispostas numa determinada ordem. E aí você pode perceber aqui que essas 4 almofadas, elas são iguais 2 a 2. Então, aqui no centro, ó, nós temos 2 almofadas na cor marrom, idênticas, e nos extremos eu tenho aqui 2 almofadas idênticas que são, na verdade, coloridas, tá? Então, para nós aqui respondermos aqui esse questionamento, eu tenho aqui que proceder com o embaralhamento dessas almofadas e esgotar todas as possibilidades de dispor essas 4 almofadas. E aí eu tenho que descobrir qual que é o total de possibilidades de se organizar aqui essas 4 almofadas de forma distintas, tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Eu estou te apresentando aqui, na verdade, um quadro com algumas fotos que possuem aqui todas as possibilidades. Então, nessa primeira foto nossa aqui, ó, você pode perceber que eu mantive no termo central aqui, ó, as 2 almofadas marrons, tá? E na foto embaixo eu troquei, ó, coloquei no centro as almofadas coloridas e nos extremos as marrons. Então, aqui eu já tenho 2 possibilidades distintas. Depois, ó, eu comecei a primeira marrom e alternei. Marrom colorida, marrom colorida. Embaixo, eu fiz o contrário, ó. Comecei com a colorida e alternei. Colorida, marrom, colorida, marrom. Obtendo, assim, também 2 possibilidades distintas. E, finalmente, eu comecei aqui com 2 coloridas e coloquei 2 marrons. E depois eu alterei, comecei com 2 marrons e 2 coloridas. Assim, o total de possibilidades de se organizar essas 4 almofadas de formas distintas é igual a 6 possibilidades. Então, esse quadro aqui, ó, mostra que para resolver aqui essa situação, eu tenho um total aqui de 6 possibilidades. Agora, nós vamos aqui tentar generalizar aqui uma forma para que nós possamos fazer isso aqui, utilizando aqui, na verdade, a análise combinatória. E para isso, nós vamos pegar aqui uma outra situação. Quantos anagramas podemos formar com a palavra fevereiro? Nós vimos que anagramas nada mais é do que quando você pega uma palavra e permuta a ordem das letras dessa palavra. E aí você vai obter outras palavras que podem ter sentido ou não. Mas você tem que saber que para você formar um anagrama, você tem que usar todas as letras dessa palavra. E aí nós já vimos em vídeos anteriores que tem a permutação simples. Permutação simples é quando não há repetição de elementos. E agora nós vamos tratar aqui da permutação com elementos repetidos. E aí você pode perceber aqui ó, que a palavra fevereiro, ela tem aqui algumas letras repetidas. Você vai ver que a letra E repete, e além da letra E, a letra R também aqui repete. Tá? Então, quando eu começar aqui a embaralhar essas letras, se eu, por exemplo, trocar aqui ó, as letras S de lugar, tá? Apenas as letras S, você vai ver que eu vou formar aqui a mesma palavra, fevereiro. Se eu pegar esse R aqui ó, e trocar com R de cá, eu também continuo formando a mesma palavra fevereiro. Então, quando há repetição de letras em uma palavra, se você trocar a ordem somente dessas letras que estão repetindo, você vai continuar, na verdade, formando ainda a mesma palavra. Tá? Então, tem que, na verdade, quando eu descobrir a quantidade total de anagramas, eu tenho que excluir, na verdade, esses anagramas que estão sendo contados mais de uma vez, ou seja, os anagramas que estão repetidos. Tá? E para isso, ó, nós vamos fazer aqui o seguinte, ó. A letra E, ela aparece 3 vezes e a letra R aparece 2 vezes.
E aqui você pode pegar a palavra fevereiro e contar quantas letras ela tem ao todo. E aí você vai verificar aqui que ela possui um total de 9 letras. Ou seja, a palavra fevereiro possui 9 letras, sendo que a letra E repete 3 vezes e a letra R repete 2 vezes. Agora, ó, nós vamos fazer aqui o seguinte. Eu vou imaginar que essas letras repetidas, elas se diferenciam pelas cores. Tá? Então, estou supondo que as letras E, elas são diferentes pelas cores. E estou supondo também que a letra R, elas são diferentes pelas cores. Ou seja, com esse procedimento que eu estou aqui adotando, eu estou imaginando que a palavra fevereiro possui 9 letras distintas. Ou seja, eu estou supondo que todas essas letras são distintas. Mas, na verdade, eu sei que a letra E possui as mesmas cores, ou seja, elas são iguais, e as letras R também são iguais, tá? Então, a hora que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eu vou começar agora aqui dentro desses 9 espaços, encaixar as letras da palavra fevereiro, tá? E aí, quando eu começar a encaixar as letras da palavra fevereiro de forma sortidas dentro aqui dessas bolinhas, eu vou estar, na verdade, aqui formando os meus anagramas. Então, as primeiras letras que eu vou distribuir aqui dentro desse conjunto aqui de possibilidades vão ser as letras S. Uma vez que eu estou assumindo que essas letras são distintas, eu vou arrumar um jeito agora aqui de distribuir essas letras aqui. E aí, na verdade, você vai perceber que eu vou ter que usar agora aqui arranjo. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Como eu tenho um total de 3 letras S para serem distribuídas em 9 espaços, eu tenho um total, então, aqui ó, de 9 posições. Dentre dessas 9 posições, eu vou escolher 3 para eu colocar aqui, na verdade, as letras S. Agora, por que eu estou utilizando aqui arranjo? Uma vez que eu assumi que essas letras são distintas, se eu trocar o E verde com o E azul, eu estaria, na verdade, aqui formando uma sequência diferente de disposição das letras S. Ou então, se eu trocar a letra E vermelho com a E azul, então, uma vez que eu assumi que essas letras são diferentes, a ordem que eu coloco essas letras, elas são importantes. Por isso, então, na verdade, aqui que eu estou utilizando o arranjo. Só que eu tenho que saber agora que isso foi apenas uma suposição. Essas letras S, na verdade, elas não são diferentes. Elas são exatamente idênticas. Então, agora, para eu eliminar os anagramas que estão repetidos, basta eu pegar agora o meu arranjo de 9 agrupados de 3 em 3 e dividir, na verdade, por 3 fatorial. Esse 3 fatorial aqui que eu estou dividindo, nada mais é do que o embaralhamento apenas das letras S. Se eu trocar aqui essas letras S aqui de lugares, como aqui eu tenho 3 letras em 3 posições, eu consigo fazer isso aqui de 3 fatorial formas diferentes. Tá? Agora eu vou fazer aqui ó, o mesmo raciocínio agora com a letra R. Então agora aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobraram 6 espaços, onde desses 6 espaços, eu vou ter que escolher 2 para eu distribuir aqui a minha letra R. Então, da mesma forma, uma vez que eu assumi que a letra R é distinta pelas cores, eu vou novamente aqui utilizar arranjo. Então, aqui eu tenho 6 espaços, onde eu vou escolher 2 deles para eu distribuir as letras R's. Mas, de forma análoga, eu sei que, na verdade, que essas letras R's, elas não são diferentes. Elas são idênticas. Então, como aqui eu tenho 2 letras R's, e eu posso trocar esse R primeiro com esse R segundo, e aí eu vou ter o mesmo anagrama, eu vou dividir isso aqui por 2 fatorial, que é a forma que tem de embaralhar, na verdade, a letra R. Tá? E aí, uma vez que eu já distribuí as letras S e as letras R's, você vai ver agora aqui que sobraram 1, 2, 3,
4 espaços para eu distribuir, na verdade, as letras restantes da palavra fevereiro. Então, agora eu vou chegar aqui e fazer o seguinte, ó. Após distribuir as letras repetidas, nós vamos distribuir as 4 letras restantes. F, V, I, O. Então, sobraram 4 letras para 4 espaços. Então, basta eu embaralhar essas 4 letras. E uma forma de você embaralhar 4 letras distintas é você, na verdade, permutar essas 4 letras, que, na verdade, é o P4. Então, para eu descobrir quantos anagramas tem a palavra fevereiro, eu tenho que realizar o primeiro passo, o segundo passo e o terceiro passo. O primeiro passo é arranjo de 9 em 3 sobre 3 fatorial. O segundo passo é arranjo de 6 em 2 sobre 2 fatorial, vezes o passo 3, que é P de 4. Agora nós vamos resolver essa parcela aqui agora. Então vai ficar assim, ó. Quando eu substituo aqui, ó, o arranjo de 9 em 3 e o arranjo de 6 em 2 e a permutação de 4, eu vou obter, na verdade, o seguinte, ó. 9 fatorial dividido por 9 menos 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, que multiplica. 6 fatorial dividido por 6 menos 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. E permutação de 4 elementos é exatamente igual a 4 fatorial. Agora que eu tenho uma divisão de fração, onde eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Chegamos aqui nessa situação, ó. 9 fatorial, 9 menos 3, 6 fatorial. E multiplica o inverso de 3 fatorial, 1/3. 6 fatorial, 6 menos 2, 4 fatorial, dividido pelo inverso de 2 fatorial, que é 1 sobre 2 fatorial. E multiplica 4 fatorial. Agora, eu posso simplesmente chegar aqui, ó, e proceder, na verdade, aqui com as minhas simplificações de fatorial. Então, eu posso chegar aqui, ó, simplificar o 6 fatorial com 6 fatorial, 4 fatorial com 4 fatorial. 9 fatorial vezes 1 vezes 1 vai dar um 9 fatorial. Embaixo sobraram 3 fatorial e 2 fatorial. Se você resolver aqui essa continha, você vai chegar, na verdade, no valor de 30.240 anagramas. O que você tem que perceber aqui agora, nessa fórmula final, é um comparativo com a palavra fevereiro. Perceba que a palavra fevereiro, ela tem um total aqui de 9 letras, sendo que a letra E repete 3 vezes e a letra R repete 2 vezes. Então, você vai perceber aqui, ó, que quando eu terminei de fazer o meu exercício, eu obtive aqui, ó, no numerador 9 fatorial, que é o total de letras da palavra fevereiro, e no denominador eu obtive 3 fatorial vezes 2 fatorial. E você vai perceber que o 3 é a quantidade de vezes que a letra E repete. E o 2 é a quantidade de vezes que a letra R repete. Permutação com elementos repetidos. Definição. Considere N elementos, nem todos distintos, de um conjunto A1, A2, A3, AN. O número de permutações formado com todos os N elementos desse conjunto é dado por Pn, N1, N2, N3 reticências igual N fatorial dividido pelo produto dos fatoriais de N1, N2, N3 reticências, onde N1, N2, N3 reticências indicam o número de repetições de cada elemento do conjunto de N elementos. Então, o que você vai fazer aqui é o seguinte, ó, A1, A2, A3, AN são um total, na verdade, aqui, o conjunto N vai ser o total de elementos, ou seja, total de letras de uma determinada palavra. Tá? Quando você tem o N, que é a quantidade de letras dessa palavra, você vai ver se essas letras, na verdade, repetem. Tá? Por isso que ele fala aqui, ó, nem todos distintos, porque então pode haver repetição. Ah, mas se não haver repetição? Se não haver repetição de letras, N1, N2, N3 vão ser igual a 0. Então aqui vai ficar 0 fatorial e 0 fatorial. 0 fatorial é 1,
esse denominador que vai sumir vai ficar apenas, na verdade, o numerador. E você vai voltar no caso lá da permutação simples. Tá? Então, toma muito cuidado aqui. Ó. Quando você trabalha com permutação com elementos repetidos, você tem que pegar o seu conjunto de elementos e verificar se tem repetição de elementos. E aí você vai dividir o seu fatorial, tá? O n fatorial, pelo produto do fatorial das letras que repetem. Tá? E lembre-se muito bem, para você utilizar a permutação, você tem um total de n elementos e você quer formar, por exemplo, filas de n elementos. Espero aí que você tenha acompanhado o conteúdo dessa aula. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.